Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e o vídeo de agora vai ser um comentário da vídeo do professor Jean Grafia, em que ele fala a respeito da forma desrespeitosa, para dizer o mínimo, como o mandatário argentino, o presidente Javier Milei, se referiu ao Brasil e ao presidente Lula de maneira mais precisa. Ele vai falar a respeito dessa, francamente, palhaçada, e nós vamos fazer alguns comentários aqui pertinentes quando for possível. Antes de começar, eu queria pedir a todos que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos, e sem mais delongas, vamos começar. Ontem, num palanque montado, gente, em São Paulo, no estádio do Pacaembu, o presidente de outro país subiu ao microfone e chamou o presidente do Brasil de presidiário. Chamou o governo brasileiro de socialistas ladrões. E chamou um ministro do Supremo Tribunal Federal de lixo careca. Hoje de manhã, o Itamaraty chamou o embaixador do Brasil em Buenos Aires de volta. E eu quero defender, gente, uma ideia. Eu quero ver se vocês concordam comigo ou não, faz parte do jogo democrático. E ela não é que está aí circulando na mídia, desde a fala do presidente do outro país. Pessoal, muita gente vai te dizer que essa é a maior crise da história da Argentina. E eu não vou dizer isso. Por quê? Não é verdade. E eu vou te mostrar o porquê. O que eu vou defender é Mas essa talvez seja a maior crise institucional da história da Argentina, porque eles nunca tiveram um maluco no poder como eles têm agora. Um sujeito que faz esse tipo de coisa, fala esse tipo de fala, isso pega muito mal mesmo para a imagem de um país dito sério, e vai deixar escaras, vai deixar marcas negativas para o futuro próximo e até para um futuro distante. Não é uma coisa muito agradável para os argentinos o que está acontecendo. uma coisa mais incômoda. Essa crise é um tipo de diplomacia, cara, que o Brasil nunca precisou de enfrentar. Ela não é entre dois estados. E é justamente por isso que ela é a mais difícil de resolver do que qualquer briga que a gente já teve com a Argentina. Eu sou o professor Jean, mais conhecido na internet como Jean Grafia. Vem comigo porque todos os dias nós analisamos a geopolítica, a geoeconomia com criticidade. Vamos lá. Primeiro, entende o peso do gesto de hoje? Porque, cara, ninguém aí te explicou isso direito. Na diplomacia existe uma escala. O degrau mais leve é a nota. Depois vem convocar o embaixador do outro país para dar explicação. E é o que se faz quando você está insatisfeito e quer ouvir o quê? O seu vizinho. O degrau seguinte é o mais duro, é o que... Isso porque acontece porque o embaixador de um país, ele é considerado como o representante do governo desse país no solo estrangeiro. Então, ele é como se fosse um porta-voz das ideias e dos ditames do governo que ele representa. Então, ele seria a via de comunicação mais rápida entre dois países, entre o governo de um país e o governo de outro país. Ele seria uma espécie de intermediário. O Brasil fez hoje, chamar o seu próprio embaixador de volta para casa para consultas. Cara, repara a diferença. Quando você convoca o embaixador do outro, você está cobrando. Quando você chama o seu, você está tirando o seu diplomata da mesa. Você está dizendo, eu preciso reavaliar o que essa relação ainda é. O Júlio Bitelli, que é o nosso embaixador em Buenos Aires, embarca para Brasília para uma conversa presidencial. Fontes da diplomacia brasileira já classificaram, gente, esse episódio como a crise mais grave entre os dois países aí nas últimas décadas. Das últimas décadas. A expressão é precisa. E é exatamente aqui que a história entra, gente. Porque a gente já teve crise pior. Cara, muito, mas muito pior entre Brasil e Argentina. Lá nos anos 70, o Brasil e a Argentina quase chegaram lá embaixo
por causa de água. Era disputa de Itaipu e Corpus. Pessoal, o Brasil ia construir a maior hidrelétrica do mundo no Rio Paraná e a Argentina rio abaixo. Dizia que aquilo comprometia o nível de água e a segurança dela. 2 governos militares, 2 programas nucleares em curso, 2 países se olhando com desconfiança militar, cara, de verdade. Era uma guerra fria aqui na América do Sul. Não era xingamento, baixaria, igual o presidente Milei fez aqui no Brasil. Olhando por esse ponto, ele tem razão. A gente tem que pensar que naquela época a extensão da agressão possível entre esses 2 países era bem maior. Até porque nós tínhamos 2 regimes de exceção nos 2 países. E eles estavam perseguindo a ambição nuclear, de fato. Isso meio que um tinha um programa nuclear porque o outro tinha e não podia deixar barato. Nenhum dos 2 nunca alcançou armas nucleares, os 2 projetos foram desmantelados e hoje, por uma questão de um tratado político, é impossível ter armas nucleares em países da América Latina. Mas naquela época o bicho poderia pegar mesmo. E a Argentina argumentava que se uma barragem do tamanho de Itaipu rompesse, o fluxo de água que resultaria disso poderia acabar inundando Buenos Aires. Então eles viam isso como uma questão de ameaça nacional. É verdade? Eu não sei dizer se isso iria realmente acontecer, mas era o alegado. E então a tensão naquela época era uma coisa bem mais séria. O que o Milei perto deles em 70 é um louquinho de bairro, basicamente. E é bem o que ele é mesmo. Ele foi colocado como presidente com todo mundo sabendo que ele era um louquinho de bairro, mas mesmo assim isso não diminui o peso das palavras dele, não diminui o peso dos ataques que ele fez ao mandatário do Brasil, Alexandre de Moraes, e no caso acaba sendo uma coisa grave, não dá para dizer que não é. Cálculo estratégico. Tá, Jean, e como terminou isso? Terminou em 1979. Nós tivemos aí um acordo tripartite entre Brasil, Argentina e Paraguai. Sentaram, mediram a vazão do rio, calcularam a cota do rio, negociaram e assinaram. 6 anos depois, o Sarney e o Alfonsin começaram aí a construir a integração que viria a ser um Mercosul que nunca foi um baita de um grupo, né? Gente, e aqui que está o ponto. Porque aquela crise que era objetivamente mais perigosa, cara, ela se resolveu. Porque ela era uma disputa, cara, de interesse. Interesse se negocia. A água tem metro cúbico, energia tem megawatt, né? Comércio aí tem tarifa. Quando 2 estados brigam por coisas mensuráveis, existe o quê? O ponto no meio, né, onde os 2 assinam. E é para isso que a diplomacia, cara, foi inventada. Agora, olha o que aconteceu. Não teve disputa de rio, de tarifa, de rota, de fronteira. A Argentina não reivindicou nada do Brasil. Não teve um único interesse nacional argentino em jogo naquele discurso. O que teve foi um chefe de Estado estrangeiro pisando em território brasileiro, subindo de um palanque de partido brasileiro, endossando um candidato brasileiro e atacando as instituições brasileiras a partir do nosso próprio chão. E isso é inédito, não é intensidade. Isso é inédito e isso é mais grave do que a maioria das pessoas pode imaginar, porque o simples ato dele estar dentro do território brasileiro proferindo injúrias contra as instituições brasileiras e contra o mandatário, o líder eleito brasileiro nesse momento, é uma realidade muito grave, é uma realidade, diplomaticamente falando, uma realidade muito grave. Ele está fazendo pouco do país e ele está claramente tomando um lado numa disputa eleitoral iminente. Então não dá para deixar barato, não dá para achar que isso foi pouca coisa, que isso foi uma coisa de momento, uma coisa de passagem. Não dá para ignorar esse tipo de coisa. É a natureza. O território, gente, virou pau. E território, para quem estuda geografia, nunca é só chão. Eu sempre falo aqui no canal do Milton Santos. E o Milton Santos dizia que território é espaço usado, é o chão. Mas aquilo que acontece nele. Ontem, o Pacaembu não foi usado como um espaço brasileiro. Foi usado como um nó
de uma rede política que passa por cima do Estado Nacional, gente. É a mesma rede, gente, que junta bolsonarismo, junta Milei, junta Trump. É uma rede que não pede licença, meu povo, para a fronteira, porque para ela a fronteira é um detalhe administrativo. Eles não respeitam fronteiras. E eu preciso ser honesto, cara, com você, porque eu estou falando disso, cara, com essa seriedade. Isso me incomodou muito o que aconteceu ontem. Pessoal, eu passei aí mais de 20 anos numa sala de aula ensinando, aliás, ensino até hoje na internet, sobre soberania, né, sobre o Estado, como ele exerce o poder sobre o seu território. E ontem eu vi esse conceito ser testado aí ao vivo, no meio de São Paulo. E chegou um momento em que explicar deixou de ser suficiente para mim, cara. É por isso que eu sou candidato a deputado federal por São Paulo. Isso mesmo, não sou mais pré, sou candidato. Não para parar de ensinar, isso eu nunca vou fazer, eu sou professor, cara, raiz. É para levar essa forma de pensar para dentro, onde toma as decisões. Se você quiser conhecer as minhas propostas, todas estão escritas no jeangrafia.congresso.com.br. E ó, te convido a entrar no meu grupo de WhatsApp. Lá você pode perguntar diretamente para mim. Entra lá, vamos fazer parte desse movimento. Porque tem uma pergunta material que ninguém está fazendo. Presta atenção. O Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina. Não é o segundo, é o maior. E além de ser o maior parceiro comercial da Argentina, bem como é o de alguns outros países aqui pela região, o Brasil é também considerado a maior potência econômica da região da América do Sul. Então, é considerado uma posição de liderança. E como é que a sua posição como líder vai se sustentar diante de uma situação como essa? De um líder, um mandatário estrangeiro que vem para solo brasileiro e profere injúrias contra o líder da nação, contra um ministro do Supremo Tribunal Federal e que fala a respeito do Brasil em termos depreciativos. Isso enfraquece a nossa posição como líderes locais, líderes regionais. Então, é por isso que esse tipo de coisa não pode ser deixada de lado como só um devaneio ou só um momento de pouca lucidez do Milei. Não dá para deixar isso barato. Não tem como. A indústria argentina depende do mercado brasileiro para existir do jeito que existe. Então, o discurso de ontem custa caro para a Argentina em qualquer conta de padaria. Milei sabe disso, mas ele fez mesmo assim. Por quê? Porque o alinhamento dele não é com Brasília, é com Washington. É com Washington. É com Washington. O cálculo não é regional, é ideológico, é transnacional. E quando um governo troca o interesse nacional do próprio país por posicionamento numa rede internacional, ele não está fazendo política externa, está fazendo militância com passaporte diplomático. Agora, eu preciso. Ele está fazendo militância com passaporte diplomático porque ele é basicamente um assecla do Trump. E ele já se demonstrou como um total puxa-saco do presidente dos Estados Unidos. Ele nem esconde. E ele é uma daquelas figuras caricatas que existem única e exclusivamente para validar e para proteger uma determinada ideologia. Então eu vejo o Milei quase como se fosse um membro de uma fauna muito exótica. Ele não é um político sério. Ele é só um animador de picadeiro. Um animador com um megafone que fica bradando aos quatro ventos aquilo que o seu eleitorado, só o seu eleitorado, não o povo argentino, o seu eleitorado quer ouvir. E isso aí, para mim, torna qualquer tentativa de tratativa com um sujeito como ele inviável. É uma coisa que acaba sendo quase impossível. Então, eu penso que a Argentina, no atual momento, não tem instituições confiáveis a nível nacional. Eles não são um país confiável, não são um país com quem se possa estar lidando de uma forma tranquila, de uma forma racional. Porque eles têm no governo deles simplesmente uma caricatura. Sei lá, um bufão. Ele é basicamente um bufão, além de ser um capacho dos Estados Unidos. E é uma situação grave.
mas foi isso que os argentinos escolheram em pleito. Então, eu sinto por eles. Eu sinto muito por eles. Encarar a melhor objeção contra tudo que eu falei, que eu acabei de dizer. Cara, e ela é boa. Alguém vai falar assim. Eu tenho certeza que alguém vai estar pensando assim agora assistindo esse vídeo. Jean, isso é hipocrisia seletiva. O Lula também fez campanha para candidato estrangeiro, foi para a Argentina em 2023 apoiar o Massa, apoiou o Boric no Chile, apoiou o Petro na Colômbia. Cadê a tua soberania nessa hora? Eu sei que você pode falar isso. E tem todo direito. E essa objeção, cara, tem verdade dentro dela. Não posso tirar, tem mesmo. Chefe de Estado se metendo em eleição do vizinho é ruim quando é do lado que eu gosto e ruim quando é do lado que eu não gosto. Eu não vou fingir que isso nunca aconteceu, porque, cara, acontece. Mas repara com... Esse apoio desmedido e descarado do Milei ao Flávio Bolsonaro é uma coisa que não surpreende ninguém, né? Sobre essa parte específica, eu prefiro nem comentar, porque é uma obviedade, é uma coisa que todo mundo sabia que ia acontecer, ele ia vir para cá somente para isso. E a gente não tinha a menor dúvida de que o cara que mais representa a ideologia cega no continente, no atual momento, ia estar aqui justamente para mais do mesmo, para chafurdar na sua própria ideologia e apoiar o lado que concorda com ele. Então, nada mais natural. Comigo, cara, há diferença. Porque ela não é de time, não é time de futebol. É de grau e de natureza. Uma coisa é um presidente declarar apoio político a um aliado. Isso é feio, é discutível. Cara, eu sempre brigo em relação a isso. Outra coisa é vir no solo estrangeiro, num palanque partidário, chamar o presidente eleito daquele país de presidiário, chamar o governo daquele país de ladrão e chamar o ministro da Suprema Corte de lixo careca. Cara, independente se você é contra ou a favor. Você é brasileiro. Você é brasileiro, cara. Tem, sangue brasileiro. Como eu tô. Isso não é apoio aliado. Isso é desqualificar o Brasil. Desqualificar a autoridade das instituições do país que te recebeu, usando o chão do Brasil que te recebeu. E o critério tem que ser, cara, o mesmo para os dois lados. Se amanhã um presidente de esquerda de outro país vier no Brasil, subir no palanque e xingar o ministro supremo, eu vou dizer exatamente a mesma coisa. Isso aí não tem a ver com questão ideológica, não. Isso aí é uma questão de soberania e de defesa e de respeito pela soberania do país. O fato do cara ser de direita, um direitista maluco como Milei, não é o ponto. Não é essa a questão que está sendo discutida. O ponto é, ele está vindo ao Brasil atacar as instituições e diminuir a própria posição do país no contexto mundial. Porque fazer essa zombaria às nossas instituições é diminuir a nossa posição no nível mundial. É um desrespeito. E todo desrespeito é uma forma de humilhação. Então, se o cara fosse de esquerda, não ia fazer a menor diferença. O que importa são as palavras que foram proferidas, não a posição política e ideológica de quem as proferiu. Dizendo agora, é assim que a gente separa princípio de torcida. Quem só aplica o princípio quando o adversário quebra ele, não tem princípio nenhum, tem camisa. Camisa eu só tenho uma, do Gabaritagel. Do Gabaritagel, transforma a vida dos alunos a partir da educação. Gente, vamos ter 60 dias, né? Que o negócio começou agora. Caóticos até a eleição. Se você quer conhecer aquilo que eu penso, entra no meu grupo de WhatsApp, vamos fazer um movimento legal, um movimento de pessoas que pensam o Brasil de forma responsável. Pois é, gente. Agora ele vai falar a respeito da candidatura dele, que eu não vou tomar nenhuma posição aqui, porque eu nem cheguei a analisar que tipo de propostas ele tem, mas essa foi a análise dele desse evento lamentável que aconteceu no Pacaembu, e essas foram as minhas palavras a respeito do que ele disse. Eu digo que a própria dignidade do Brasil foi, de certa forma, violada, e isso deve pesar bastante nas cabeças das pessoas que vão votar nas eleições que vem aí na segunda metade do ano.
porque a gente não pode esquecer esse tipo de coisa e não pode esquecer a quem esse Milei que proferiu essas falas que proferiu está vinculado. Ele é aliado declarado do Flávio Bolsonaro. Eles fazem parte da mesma pantomima ideológica, porque eu só posso chamar aquilo de pantomima. Então, não dá para esquecer como é que essa gente pensa e não dá para esquecer como é que essa gente conduz uma nação. A gente está vendo como é que a Argentina está indo. E eu não diria que ela está indo muito bem. Então, é bom que isso fique na memória das pessoas, que as pessoas não se esqueçam e que elas levem essa consideração para o dia da votação, no primeiro e no eventual segundo turno. Demorou? Então, esse aí foi o vídeo de agora. Eu quero agradecer a todos que assistiram, pedir que deixem o like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e é isso por enquanto. Um grande abraço a todos, obrigado por assistirem. Verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço, valeu!